Hashtag 1, filosofia 3.0. Hoje eu vou falar baixinho, porque são 7 horas da manhã, eu tenho que sair mais cedo, então eu não posso falar muito alto, senão os vizinhos vão reclamar. Então você aumenta um pouquinho o teu som, que eu vou falar baixinho, para a gente poder conversar aqui sobre filosofia 3.0, tá certo? Então, o que a gente vai discutir? A gente vai discutir o seguinte: tem um ponto muito interessante quando a gente vai aprofundar a antropologia cognitiva. Né? Quando a gente vai aprofundar a antropologia cognitiva, a base da antropologia cognitiva, né? A base dos estudos do Pierre Levy e a base dos meus estudos, é a seguinte: nós vivemos ciclos em que você tem mudanças na plataforma de conhecimento da sociedade, na base da sociedade. Né? Você tem um ambiente tecno-ecológico em que você, nesse ambiente tecno-ecológico, você desenvolve todas as ideias na sociedade, né? E essas ideias são desenvolvidas e em determinado momento há uma quebra, como foi a quebra da chegada do mundo oral para o escrito, do escrito para o digital. Então são 3 momentos em que a gente vive esses 3 momentos. Então isso vai ser explicado, está lá no livro do Pierre Levy e está dentro dessa discussão sobre antropologia cognitiva. Pensando dessa forma, o que a gente vai ver? A gente vai ver que quando a gente produz conhecimento, quando a gente vai pensar conhecimento, nós temos dentro desse conhecimento uma situação que é a seguinte: esse conhecimento é um conhecimento que está marcado por essa tecnoecologia. Se isso é um fato, isso está valendo para uma análise geral, isso vai ter uma influência também na maneira que a gente pensa a filosofia e na maneira que o ser humano pensa, né? Que a filosofia é como nós pensamos sobre o mundo. Né? E a história da filosofia é a história de como nós pensamos sobre o mundo. Se a gente vai analisar por esse aspecto, a gente vai dizer que a gente pode blocar a economia, a filosofia em 3 pedaços. Né? A gente pode dizer que existe ali, né, uma filosofia, que seria aquele primeiro momento da filosofia, que é a filosofia oral, em que a gente tem ali, engraçado que naquela passagem, né, de 7.000 anos atrás, né, se você vai marcar ali, né, o início da filosofia, que você tem a passagem, né, de Sócrates para Platão, o que acontece ali? Sócrates não queria escrever nada, Sócrates ainda era do mundo oral, e Platão passa a ser o primeiro filósofo, ou o filósofo que começa a escrever. Né? Então você tem ali, você tem os pré-socráticos, e depois você tem essa passagem ali, que ainda é o oral, e você tem depois a passagem para essa escrita, que ainda é a manuscrita, mas é. Então ali é a passagem da escrita oral, né, da filosofia oral para a filosofia escrita. Essa filosofia escrita, ela vai ser marcada, né, pela uma fase inicial, que é a escrita manuscrita, que tem todo um caminho, né, e depois da escrita impressa, que vai ali iniciar a filosofia moderna. Se você vai pegar ali, né, você vai pegar, eu peguei uma história no YouTube, a menina falando, a filosofia moderna, ela começa, né, a partir de 1492 com a chegada na América. Não, ela começa a partir de 1450 com a chegada do papel impresso, que possibilita que mais gente fique pensando e mais gente possa ouvir as ideias de outras pessoas. Né? E depois você tem agora um terceiro momento que a gente começa a entrar, que é a filosofia 3.0, que é a filosofia digital, que a gente vai poder trabalhar um pouco sobre isso, né? Mas marcando essa ideia de que a gente começa a repensar toda a maneira que a gente pensava sobre o pensamento humano e sobre a filosofia. Isso eu vou falar na hashtag 2. Embaixo tem um link, segue.